Ok, amigos, estamos de volta para falar sobre futebol. Aliás, futebol de areia. O Brasil, que é a principal equipe do futebol mundial de areia, tem a Espanha, tem Portugal, mas o Brasil é precursor nesse campeonato. Está disputando o campeonato mundial, venceu já Bahrein, venceu a Nigéria com facilidade, faz excelente campanha a seleção brasileira de futebol de areia. Tinha o Júnior Negão antes, tinha o Júnior, que foi o lateral do Flamengo, volante, agora uma renovação no futebol de areia e o Brasil fazendo uma belíssima campanha. Por falar em seleção brasileira, o Brasil venceu ontem. Que jogo, hein? É para dar sono. 2-0, um jogo inexpressivo, não valia nada, mas nós temos mais informações aqui no RVC Esportes falando da seleção brasileira de futebol. A seleção brasileira fez o seu último amistoso no ano de 2009 com gol de Nilmar, vencendo a Oman por 2-0. O outro gol foi gol contra. A seleção agora volta a fazer amistosos apenas em 2010, no mês de março, ainda indefinido local e também aniversário. Depois vai fazer, antes da Copa do Mundo, uma preparação no CT do Furacão do Atlético Paranaense na cidade de Curitiba, na capital paranaense, onde estará se apresentando em alguns amistosos também. Aí segue para a Copa do Mundo, onde será paralisado o Campeonato Brasileiro e a Copa do Mundo vai acontecer no ano que vem. A seleção brasileira tentando o Hexa lá na África do Sul. O Fluminense tem um compromisso hoje importante representando o Brasil no jogo da Copa Sul-Americana contra o Cerro Porteño. Venceu 1-0 em Assunção do Paraguai na partida que aconteceu na última quarta-feira e faz o jogo de volta, tentando representar o Brasil na final dos dias 2 e 9 de dezembro, nos jogos que vão acontecer para o Fluminense se ele passar, jogos que poderão ser no Uruguai contra o River Plate, que joga nessa quinta-feira, ou a LDU, mais uma revanche que poderia acontecer da Libertadores América. Ok, quarta-feira movimentada, a Europa define 4 vagas para a Copa do Mundo, mais 2 vagas sul-americanas. Para falar do futebol europeu, destaco, e o futebol internacional também, destaco Gilcimar Arruda. Alô, Gil! Muito bem, João Carlos e amigos do RVC Esportes. Nesta quarta-feira fecham os últimos classificados para a Copa do Mundo de 2010, sendo 4 na Europa, 1 na África e 1 nas Américas. O Uruguai recebe a Costa Rica hoje, podendo jogar pelo empate. A África define a sua última vaga com o jogo entre Egito e Argélia, que empataram em tudo no seu grupo. Empataram em todos os critérios de desempate, por isso haverá o jogo extra hoje. E na Europa, fecham as 4 vagas com a repescagem. A Eslovênia recebe a Rússia, precisando fazer 1-0 para ir à Copa do Mundo. Portugal joga pelo empate na Bósnia, a Bósnia precisa fazer 2 gols de diferença. A França joga pelo empate em Paris. E na Ucrânia, a Ucrânia recebe a Grécia, podendo vencer por qualquer resultado. O empate com gols classificam os gregos. A Copa do Mundo já está chegando na fase, a primeira fase, no caso, chegando ao seu final. Agora, no ano que vem, teremos, no caso, a fase final, né? O pessoal da FIFA chama a fase de grupos, né? Com os 8 grupos, com 32 seleções, como a fase final da Copa do Mundo. No dia 4 de dezembro desse ano de 2009, teremos o sorteio e aí nós vamos conhecer os adversários, não só do Brasil, mas dos outros países que vão disputar a Copa do Mundo de 2010. São essas informações do futebol internacional para o RVC Esportes. O Brasil sobra no voleibol. Estreou ontem na Copa dos Campeões e, para variar, mais uma vitória. Vamos às informações do voleibol super campeão aqui no RVC Esportes. A seleção brasileira masculina de vôlei estreou com vitória sobre Cuba na Copa dos Campeões, em Osaka, no Japão, nesta quarta-feira. O time dirigido pelo técnico Bernardinho fez 3 sets a 2. As parciais da partida foram 25-22, 24-26, 25-18, 23-25 e 15-10. Segundo Bernardinho, a estreia foi boa. Não poderiam deixar que a vitória de hoje esmoreça a determinação em buscar mais um título. O próximo jogo da seleção será na quinta-feira contra o Irã, às 2h30. Depois, a equipe pega a Polônia no sábado, o Egito no domingo e o Japão na segunda-feira. Wanderson Martins para o RVC Esportes. Ok, depois dessas informações eu volto para falar daqui a pouquinho do Campeonato Brasileiro. Hoje o Palmeiras entra em campo e a nação palmeirense cada vez mais preocupada. É hoje ou nunca mais? Daqui a pouquinho aqui no RVC Esportes.